Fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem pela manhã nós tivemos um anúncio pela Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, da realização da Copa América no Brasil. Originalmente seria uma competição realizada na Colômbia, mas por conta da convulsão social que o país vive, acabou sendo transferida primeiramente para a Argentina, mas também por conta da crise sanitária acabou ficando sem país sede. Alguns países recusaram, inclusive, sediar a Copa América e ela acabou vindo parar no Brasil. Mais tarde, depois, o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil, colocou em dúvida ainda, disse que não estava totalmente acertada a realização da Copa América no Brasil. Alguns estados já se prontificaram a receber a competição, outros disseram que não. Qual o sentido político que você vê nessa possível aposta do governo Bolsonaro na realização da Copa América em meio a uma pandemia de coronavírus? O primeiro que é um grande erro, né? Pela manhã, ou no final da manhã de ontem, mais ou menos meio-dia, 11 e pouquinho, surgiu o comunicado de que o governo federal havia, sim, apoiado e aprovado a Copa América aqui no Brasil devido ao fato de que nem Colômbia nem Argentina poderiam aceitá-la frente a todo o crescimento do número de mortos infectados por conta da pandemia, né? Isso pegou todo mundo de surpresa, afinal de contas, nós estamos vivendo um pior momento que a terceira onda começa a se espalhar aqui no Brasil. E é curioso que Bolsonaro remonta a política que era utilizada na Roma antiga do pão e do circo, com a diferença de que não temos pão, né? As pessoas estão famintas, as pessoas estão miseráveis, pedindo comida nas ruas, muitos indivíduos sem recursos para pagar suas contas. E, curiosamente, o que o Bolsonaro apenas oferece é o circo. E talvez o maior palhaço dessa história seja o próprio Bolsonaro, né? É impressionante o descaso, a omissão frente às necessidades atuais da população brasileira, né? Considerando que foram 9 meses para dar uma resposta ao laboratório Pfizer, né, para a compra das vacinas. Em menos de um dia, o governo brasileiro aceita a Copa América. Isso é realmente uma posição de desleixo, né, de incompetência e absoluta incapacidade no trato das questões que são mais urgentes no Brasil. Sinceramente, eu vejo que vai ser um ato prejudicial a todas as marcas e patrocinadores que apoiarem este evento. Acredito que a tendência é que ocorra um verdadeiro boicote dessa competição aqui no Brasil, primeiro entre governadores que não querem sediar os jogos, né, devido ao desrespeito à população, e segundo, patrocinadores, né, tendem a ter sua imagem muito manchada devido exatamente à associação das suas marcas com o governo, que, como eu disse, é absolutamente omisso diante de tantos casos de morte. E pior, né, talvez nós cheguemos à marca de 500 mil mortos ou superemos no meio dessa competição, né, que deveria ser chamada Copa Cloroquina. Curiosamente, não deixa de ser estranho também que muitos jogadores estão em silêncio. Particularmente, se eu fosse um jogador de futebol, não aceitaria jogar nessa competição, né? Porque ela vai ser um louvor ao descaso, à omissão, a uma necropolítica, o genocídio, como muitos preferem chamar. Enfim, e acredito que a tendência também é que a população se volte contra essa competição, né? Não teremos um consenso, como sempre temos nas competições envolvendo o Brasil, da torcida, né? Isso pode dividir ainda mais o Brasil, não entre direita e esquerda, mas entre civilização e barbárie, que é um tema que nós temos discutido bastante aqui. Bom, na metade do dia, o governo brasileiro resolveu dizer que não era bem assim, né? A Casa Civil, principalmente, que estava ainda em avaliação e muito provavelmente aceitariam jogos, né, dessa competição. Porém, a primeira decisão que foi tomada, isso foi anunciado na imprensa, é que pelo menos a final, que seria no Rio de Janeiro, haveria público, né, o que é outra atitude absolutamente descabida, né? Então isso mostra como o governo Bolsonaro ele não condiz
com a realidade do povo, vive num mundo paralelo, e isso, em termos políticos, estratégicos, poderá custar caro, né? A gente tem visto a rejeição ao governo que não para de crescer, né? Se aproxima de 60%. A filiação de Bolsonaro e seu filho ao Partido Patriotas também gerou muita polêmica, furando, rasgando literalmente o estatuto desse partido. Então eu tenho realmente sérias dúvidas se Bolsonaro chegará ao segundo turno no ano que vem, se é que consiga ser candidato, porque a questão que começa a surgir é quem quererá tê-lo como candidato à presidência. Isso pode estragar a imagem de um partido para sempre, né? Óbvio que eles vão mudando de nome aqui e acolá, mas hoje o custo de apoiar Bolsonaro é muito grande, sejam empresários, a população, o que mostra literalmente uma grande lavagem cerebral, né? Um fundamentalismo não diferente daquele que nós vemos entre radicais no Oriente Médio, que apoiam às cegas, né, líderes religiosos e posições infundadas políticas. E assim têm sido os apoiadores de Bolsonaro, influenciados por pastores, nem todos são, claro, bolsonaristas, né, mas muitos, alguns deles, né, Malafaia, Edir Macedo, são indivíduos que acabam cegando absolutamente a visão dos seus fiéis, e esses sim que acabam angariando apoios, enfim, à barbárie que Bolsonaro tem feito, né? Inclusive, outro dia, eu tive a curiosidade de ver uma gravação nossa, de uma dessas entrevistas, Glauco, e eu vi a quantidade, né, de fundamentalistas, fanáticos que acabam comentando as notícias, né? Dizendo que Bolsonaro é o melhor dos presidentes, que Bolsonaro é um homem enviado por Deus. Gente, tudo isso não passa de fanatismo. E esse tipo de visão é melhor não comentar na internet em lugar nenhum, porque cedo ou tarde o maior tribunal será a história, né? E as próximas gerações desses indivíduos que terão profunda vergonha de ter parentes que defendiam um governo que é genocida, um governo que se apresenta, enfim, contra todos os parâmetros de defesa dos direitos humanos. Agora, Nicole, quando a gente observa, por exemplo, o exemplo da a questão da Argentina, né? A Argentina, na verdade, com essa possível realização da Copa América, acabou gerando um desgaste grande para o Alberto Fernandes, né? Que inclusive enfrentou a oposição de Maurício Macri, ex-presidente argentino, que curiosamente é dirigente, né? Foi dirigente do Boca Juniors, presidente do clube por diversos anos. E 70% da população argentina, segundo uma pesquisa, rejeitava a realização desse evento. E ontem, quando foi anunciado pela Comebol a competição aqui no Brasil, o analista de dados Pedro Barciela, que vê ali, estuda as redes sociais, conseguiu constatar que além do grupo que tradicionalmente já se opõe a Jair Bolsonaro nas redes, outros acabaram agregando ali, né? Gente ligada ao esporte, gente ligada ao jornalismo de forma geral, inclusive perfis de países vizinhos, mostrando que o Brasil meio que virou uma piada aqui na América Latina, mas na verdade a crítica ao governo ela transcendeu o que seria o tradicional, ali a esquerda, a oposição, juntando pessoas inclusive que não discutem política usualmente. Você acha que esse fato, caso a Copa América venha a ser realizada de fato no Brasil, pode acabar anabolizando as manifestações que nós já vimos aí contra o governo no último final de semana? Pode sim, né? E esse fenômeno começou na Colômbia, né? Há mais ou menos um mês atrás, os manifestantes, inclusive manifestando na frente de estádios, né? No meio de jogos de Copa Libertadores, exatamente pediam a paralisação dos jogos e torcidas de futebol, inclusive na Colômbia, né? As torcidas ligadas a movimentos sociais desejavam não só impeachment do presidente colombiano, como também a não realização dos jogos em respeito aos mortos, em respeito, inclusive, àqueles que foram feridos pela violência policial. Na Argentina não foi diferente, né? O Fernandes, a gente não pode esquecer que ele tem tomado atitudes, do meu ponto de vista, corretas, né? Aumentou os impostos sobre as grandes fortunas para financiar a dívida pública e os mais pobres, e, além disso, ele rejeitou a competição seguindo o bom senso, né? E eu não duvido, por exemplo, que daqui a algumas semanas nós teremos uma grande reviravolta, por exemplo, com as Olimpíadas, né? Se é que elas ocorram, e se ocorrerem com público absolutamente restrito, o Japão também tem sofrido uma terceira, dizem uma quarta onda também,
Então, é questão de colocar a vida como prioridade, né? As competições podem ser feitas depois, ninguém vai ficar triste se não houver mais uma Copa América, mas a tendência, sim, é que comemorar jogos de futebol no nosso país, que na região aqui da América Latina é o país que mais morreram indivíduos por conta de Covid no mundo, é o segundo país. Enfim, nós não paramos de nos aproximar dos Estados Unidos, que é o líder desse infeliz ranking. Então, a tendência é que cresça o volume o volume quantitativo, né, de indivíduos que passem a não mais apoiar o Bolsonaro. E isso é um tiro no pé, literalmente, né? Um grande erro político, né? Não é bom senso, não é civilizado. E, enfim, Bolsonaro pagará muito caro por isso, né? Inclusive, acredito que alas militares também já estejam descontentes, assim como os grandes meios de comunicação, foi o que nós vimos ontem. E futebol não é apenas um jogo em que temos 11 indivíduos correndo atrás de uma bola de um lado para o outro, né? Futebol se envolve com política, com questões sociais, manifestações populares também, né? Então, o futebol ganha outras dimensões geográficas, políticas, geopolíticas, melhor dizendo, e Bolsonaro, na visão dele, aparentemente, são apenas 11 indivíduos correndo atrás de uma bola para distrair o povo. Mas o futebol ele pode ser tão subversivo quanto a estratégia de Bolsonaro, que é acalmar a população, desviando a sua atenção. O feitiço virando contra o feiticeiro. Agora, Nicole, nós tivemos ontem um fato também que chamou a atenção, que foi a prisão de Arquidones Bitts, que é dirigente estadual do PT de Goiás, que acabou sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional por ter no carro uma faixa com a frase "Fora Bolsonaro genocida". Depois ele foi liberado, mas tivemos também outro episódio grave, né, no final de semana, durante as manifestações ali do sábado em Recife, quando houve uma repressão violenta da polícia militar que acabou cegando duas pessoas que sequer estavam na manifestação. Como é que você vê nesse momento do país, nessa crise sanitária, mas também política, essa ação por parte de pessoas ligadas às forças de segurança? A gente está vendo aqui a reprodução daquilo que o vice-presidente Pedro Aleixo disse ali para Costa e Silva quando foi publicado o AI-5, o problema é o guarda da esquina? Também é um dos problemas, né? E a questão é que um policial militar não tem autoridade para decidir se o indivíduo está ou não infringindo lei de segurança nacional, né? A PM, que é uma invenção da ditadura, ela, enfim, não tem essa autoridade. E se alguns policiais, aliás, alguns não, muitos policiais se sentem com essa possibilidade de ter essa autoridade, isso é fruto de um governo que literalmente rasga a Constituição, os direitos humanos, os direitos individuais, e o que a gente tem visto é uma onda, né, desesperada de bolsonaristas, e ainda mais dentro das polícias, agindo contra a população, e vejam que esse tipo de comportamento nós pouco vemos, ou mal vemos, ou não existem quando as manifestações pertencem aos grupos reacionários de direita. Isso mostra a necessidade, primeiro, de extinguir a polícia militar. Isso é um passo civilizatório para o país. Primeiro, porque ela é um escudo racial, né, que favorece principalmente brancos de classe média para cima. Segundo, porque a sua formação é péssima, né? Muito a gente vê, enfim, gestores dentro das polícias dizendo que teremos planejamento, teremos aprimoramento das forças policiais, haverá, enfim, renovação, seja tecnológica, da mão de obra, seja lá o que for, mas a gente não esquece que essas transformações são feitas por eles mesmos, pelos próprios coronéis, dentro das forças policiais, isso vale para o Exército também, e de fato são forças que não condizem com a realidade do povo, com a realidade nacional. Realmente, se alguém tem que intervir em algum lugar, não é a polícia ou o Exército na sociedade, mas é a sociedade dentro do Exército e dentro da polícia, porque a sua formação ela é muito pobre, né, em termos intelectuais, em termos sociais, acabam se transformando em meros fantoches, né, de lideranças políticas conservadoras e reacionárias. Então, é algo que realmente nós temos que começar a pensar, né, uma espécie de reforma constitucional do papel dessas polícias. Elas são caras,
são ineficazes, né, e de fato perpetuam relações de racismo e violência contra a sociedade, já que é um elemento pétreo, né, a gente pensar o direito à manifestação, à liberdade de expressão, né, enfim, mas isso envolve outras questões também, que dizem respeito, claro, à formação do nosso corpo policial, que é muito pobre. Eu lembro, Glauco, que a gente conversava antes das eleições de 2018, a possibilidade dos militares ascenderem ao governo, né? E uma das discussões que nós tínhamos é que eles não tinham qualificação necessária para ocupar esses cargos. E, de fato, nós acabamos vendo isso com a ascensão desses militares em postos chaves do governo, como o Ministério da Saúde, né? Então, aqui não se fala algo de forma infundada, né? Eu, particularmente, estudei parte da formação desse exército, estudei o golpe militar, e, de fato, há uma formação defasada, e é preciso que isso seja refletido dentro dos quartéis e dentro da polícia militar. E você citou justamente a ascensão de um militar, né, o general Eduardo Pazuello, ao posto de ministro da Saúde, em meio à pior crise sanitária que o país vive nos últimos tempos. E hoje a gente tem mais uma sessão da CPI da Covid, agora trazendo a médica Nise Yamaguchi, que é uma das principais peças, seria uma das principais peças do chamado gabinete paralelo ou ministério paralelo que daria ordens e recomendações a respeito da condução da pandemia à parte do Ministério da Saúde e de outros órgãos que estariam mais relacionados à questão da saúde pública no Brasil. E temos aí, na verdade, o Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, disse que em uma reunião ela sugeriu que fosse alterada a bula da cloroquina, indicando ali para também o tratamento da Covid-19, coisa que ele diz que recusou até com certa veemência ali, segundo ele até uma falta de educação. Como você vê esse depoimento hoje, Nicole? Pode confirmar ainda mais a existência desse chamado gabinete paralelo e comprometer ainda mais politicamente o governo? Bom, a médica Nise, né, que vai depor hoje, ela está encurralada. Ela tem duas estratégias. Uma delas é seguir o caminho que os outros depoentes bolsonaristas realizaram, que é mentir, dizer que não existe esse gabinete, dizer que não houve participação alguma de Bolsonaro, enfim, na política sanitária. Mas se ela fizer isso, consequentemente, ela destruirá a sua carreira, né? É importante dizer que ela foi convidada a se retirar de um dos principais hospitais do país, né, que é o Albert Einstein, e, enfim, a questão é por que ela está fazendo isso exatamente. A outra alternativa dela é dizer tudo o que ela viu, falar a verdade e, de fato, revelar a existência, ao que tudo indica, né, da existência, sim, de um gabinete paralelo, guiado muito provavelmente pelos filhos de Bolsonaro, que, convenhamos, não têm condições nem intelectuais, nem em termos de gestão pública para cuidar desses temas, né? Então, à medida que os depoentes se sucedem, a tendência é que Bolsonaro seja cada vez mais responsabilizado. Mas eu volto a dizer que é muito difícil ele ser processado ou levar um processo de impeachment, porque ele venceu no início do ano as eleições dentro do Congresso, né? Ou seja, para presidente do Senado e também enfim, da Câmara dos Deputados. Mas no âmbito internacional, a CPI, lógico, pode ser usada como prova de condenações, por exemplo, no Tribunal Internacional de Haia, né, o Tribunal Penal Internacional. Enfim, e a doutora que vai depor hoje, como eu disse, ela tem essas duas opções, né, ou destruir sua carreira, se é que já não tenha destruído, ou simplesmente dizer a verdade, o que pode dar um salvo-conduto, né, e a sua profissão e a maneira como o mercado médico, digamos assim, enxerga essa doutora que tem a sua relevância, a sua importância, né? Ela cuida, assim, de casos de câncer, salvo engano, né? Enfim. Agora, quais são os interesses, né, que levariam uma pessoa tão bem formada a adotar uma postura anticientífica, né? E discutir ciência nessa altura do campeonato, em pleno século XXI, o que é ciência e o que é obscuridade, só mostra de que lado os bolsonaristas estão, né? Que é o lado da falta da inteligência mesmo, né?
Bom, então, eu acredito que o depoimento de hoje pode ser muito chave, o mais importante entre todos que até hoje participaram da CPI e foram convocados. Porque a doutora ela tem talvez nada a perder, né? Ou salvar sua carreira, ou literalmente, enfim, sofrer uma série de prejuízos profissionais caso reafirme seu apoio a Bolsonaro, uso indiscriminado da cloroquina e pior, né? Há indícios que, enfim, acredito que talvez não sejam verdadeiros, mas indícios sim de que ela tenha sido a grande responsável por pedir a mudança na bula do remédio. Eu, sinceramente, duvido que uma médica tão bem formada poderia ter esse tipo de posição. E muito provavelmente esse tipo de decisão surgiu das mãos dos filhos de Bolsonaro. Bom, então temos que aguardar as próximas horas, né? Tenho a impressão que se há algum depoente, alguma depoente que possa se descolar do discurso do governo e das estratégias do governo é ela, né? E então aguardemos e amanhã provavelmente as discussões sejam outras, né? Já em termos de responsabilização, que vai piorar ainda mais a situação do Bolsonaro. Todos os dias notícias bomba, né? E a de ontem foi a Copa América e hoje poderá ser a revelação de algumas verdades ditas pela doutora Nise. Lembrando que o depoimento de Nise Yamaguchi começa às 9 horas, pelo menos é esse horário que está marcado ali na CPI do Senado. Nicole, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu agradeço, bom dia e boa semana a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicole Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.